Graça e paz, amados, da parte de Deus Pai e do seu Filho amado Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus, a paz a todos. Que o Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos aqueles que tanto ouvem e praticam a palavra, quanto aqueles que não praticam. Que Deus abençoe os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos inimigos, os irmãos em Cristo e todos que estão em todo o mundo sofrendo as aflições pelo Evangelho da verdade. Amém? Então, hoje nós vamos falar rapidamente aqui sobre um ponto que eu ouvi esses dias e para que nós venhamos compartilhar do entendimento da palavra, temendo qual o Espírito Santo de Deus ele tem nos dado. Amém? Tem um bispo aí, famoso pro mundo aí, tem até canal de televisão, emissora de televisão aí, e ele, em uma das suas pregações aí, tá? A voz dele pregando, tá? A voz dele estava relacionado a ele, né? Hoje nós temos até que tomar cuidado para falar, pois existe muito fake news, pessoas colocam fotos de outras pessoas com camisas tal, colocam a pessoa num lugar que ela não tá e mentem. São pessoas do diabo que fazem essas fake news aí para incriminar alguém. Isso não é de Deus. Se você quer pregar algo, tudo, venha com a verdade. Mostrar algo, desmascarar, venha com a verdade. Nunca com a mentira, porque a partir do momento que faz uma mentira, Deus não está no negócio. Então, a voz era desse bispo, o nome estava relacionado a ele. Se não foi ele, se não é ele, estão fazendo fake news. A pessoa que fez fake news, ela está errada diante de Deus, mas nós vamos desmascarar o algo que foi falado. Então, tá bom? Então, está relacionado a esse varão. E não vi nenhum ponto ele se explicando, falando que não foi ele. Então, amém. Tá a voz dele e ele pregando. Chegou uma mensagem de uma varoa na rádio, no canal de televisão lá, na emissora deles, para eles lá, pertinente à pregação, e falou assim: por que vocês não vivem na graça? Vocês só vivem pregando o sacrifício da lei, que tem que sacrificar o seu melhor, que tem que andar no vale do sal grosso, fazer voto, sacrifício, não sei o que. E Jesus, ele é a graça. E Efésios capítulo 2, versículo 8, diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 em diante. Amém? E ele respondeu: olha, irmã, a gente respeita essa graça que você vive. Você vive esse Efésios 2, 8 aí, tá bom. Só que eu vou te falar uma coisa. Essa graça que você vive é uma desgraça. Tá lá no vídeo, vai pesquisar que todo mundo vai ver. Essa graça de Efésios 2,8 é uma desgraça. E eu não quero essa graça sobre a minha vida. Eu não quero essa graça aqui. Isso é uma desgraça. Então nós sacrificamos sim para a gente receber, para a gente ganhar, para a gente ficar rico, não sei o que. Falou várias baboseiras lá, né? Então nós vemos que são pessoas que estão contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Porque a palavra ela diz realmente, não só Efésios 2,8, que nós somos salvos pela graça, o evangelho da graça, porque a graça é Cristo, é a pregação de Cristo. E nós não somos salvos por sacrifício, por você sacrificar o seu melhor, para você dar 10 reais para receber 20, ou dar 10 mil para receber 20 mil, ou dar tudo que você tem para receber mais. Não, isso dão pessoas que torcem a palavra, distorcem, deturpam. Nós vemos que aquela viúva pobre, ela deu tudo que ela tinha, mas ela deu de coração. Ela foi e quis dar. Ninguém obrigou ela, ninguém falou para ela dar. Ela deu com amor, para ajudar a obra de Deus com amor. Enfim, mas se você já dá interessado em receber, você não vai receber nada de Deus. Você pode receber do diabo, porque o diabo ele engana. Ele é o pai da mentira. Ele ofereceu riqueza para Jesus, Mateus 4, para enganar e tirar o foco de Jesus. E aí? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Amém? Então, nós vemos que Jesus não aceitou. Então, presta atenção. Jesus, ele quer quem ajuda com alegria. Está lá a palavra, né? 2 Coríntios, Deus ama quem dá com alegria. A palavra diz que em 1 Coríntios 13, que sem amor de nada vale. Se nós fizermos coisa interessada, não é por amor, é por interesse, não é por amor. É por interesse, moeda de troca, e Deus não habita. Então, não que a gente tem que fazer sacrifício, não. Nós somos salvos pela graça, sim.
A palavra diz em Gálatas 5:4, separados estáis de Cristo, vós que se justificais na lei, da graça tendes caído. Então, são pessoas que se justificam da lei. A palavra diz, não aniquila a graça de Deus. Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, em vão. Se a justiça provém da lei, Cristo morreu em vão. E aí? A graça não morreu em vão em nossas vidas. Nós somos salvos pela graça. Eu queria deixar um versículo aqui para nós, tremendo da parte de Deus, para nós entendermos o que Deus ele nos fala tremendamente. Está no livro de Hebreus 10:28. Olha que tremendo. Quebrando a lei de Moisés, quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuida vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Hebreus 10:28-29. Então, olha que tremendo. Então, quando nós chamamos a graça de desgraça, nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos. Se essa graça aí que está na Bíblia é desgraça, então eu também sou desgraçado, porque essa graça está sobre a minha vida. E nós somos salvos por essa graça. Não por você dar carro para a igreja, para você fazer o voto, entrar na campanha que não tem na Bíblia, entrar no sacrifício que não tem na Bíblia. Campanha, doutrina de homem. Não tem na Bíblia. Jesus nunca pediu para ninguém fazer campanha, fazer voto envolvendo dinheiro para receber tantas vezes mais. Nós vemos que Paulo rapou a cabeça porque tinha um voto dele com Deus. Paulo não ofereceu dinheiro para Deus porque tinha voto, não falou que ia dar tanto para receber tanto, nem voto envolvendo dinheiro para receber dinheiro. Os homens de Deus não fizeram isso. Campanha não tem de Deus, não é de Deus, não tem na Bíblia. Então todos esses sacrifícios que o povo está fazendo é em vão. A palavra diz que misericórdia quero e não sacrifício. Se soubesse que significa misericórdia eu quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes a fazer sacrifícios, a fazer essas coisas, amém? Jesus quer misericórdia, obediência e não sacrifício. E a palavra diz, quebrando a lei de Moisés, no Velho Testamento, quem quebrava a lei de Moisés, quando 1 ou 2 testemunhas morria sem misericórdia. Quanto castigo cuidas vós merecedor, aquele que pisar um mandamento do Filho de Deus ou fizer agravar o Espírito da graça. Ou seja, quem que é o Espírito da graça? Espírito Santo. Se a graça é de desgraça, o Espírito da graça que veio mediante a pregação da graça, do Evangelho, é uma desgraça e não é blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, tenho pena daqueles que estão seguindo multidão, daqueles que o seguem. Não que não possa ter uma igreja que tem multidão e seja uma igreja estruturada, alicerçada na palavra. Pode ter, mas eu não tenho visto, tá? Pela Bíblia não. Axiologia, isso daí são pensamentos que não salva ninguém. Tem um monte de pessoa que fala, eu penso, eu acho, eu penso porque tem bastante templo de Deus, porque tem carro de Deus, tá cheio de gente assim, seguindo multidão. E nós temos que seguir a Cristo. Então nós somos salvos pela graça, sim. E esse mesmo varão que tá a voz dele vinculada, em outros vídeos já vi a favor do aborto, de matar vidas, de matar almas. E aí? Então, e vários outros maus testemunhos que tem. Então, ensina o povo a arrancar dinheiro, a enganar, a extorquir. E as pessoas seguem porque as pessoas querem ficar ricas. Pensa, e quer se enganar, porque as pessoas não olham para a Bíblia. Muitos não olham para a Bíblia. Muitos querem olhar o quê? O simbolinho da Mercedes, o simbolinho do BMW, o simbolinho da Audi, o simbolinho da lancha, do jet ski, do iate, a casa em Campos do Jordão que o varão tem, as milhares de posses que ele tem pelo Brasil e pelo mundo. Muitos querem olhar isso e falar, Deus está através disso. E Jesus ele não veio trazer riqueza, ele veio trazer a salvação. A palavra diz, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é não pereça, mas seja rico. A palavra diz Hebreus 5:9, sendo Jesus consumado e sendo ele consumado, tornou-se causa de salvação para aqueles que obedecem. Não é causa de enriquecimento, não é causa de jet ski, de iate, não. Se você trabalha, se você estudou, você conseguiu, benção, glória a Deus, Deus te abençoou, tal. Mas não ir para a igreja para buscar essas coisas, não ficar pedindo essas coisas de Deus, ficar pedindo para Deus o que? Obediência à palavra, santidade, pedir para Deus ter misericórdia em nossas vidas, abrir uma porta de emprego, amém, né? Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, já estejamos contentes, mas não para a igreja para buscar riqueza,
Você vai para a igreja para quê? Para adorar? A palavra diz, casa do meu pai será casa de oração. Nós vamos a Deus aqui, buscar a Deus, chegar o quê? Para oferecer o quê? O sacrifício vivo de louvor, a nossa adoração. Oferecer a Deus os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Amém? E não para ser verdadeiros sanguessugas, pedintes. Amém? Oh, eu quero riqueza, eu quero isso, eu quero aquilo, e o amor, e a adoração. Amém? Então preste atenção. E esta 1 João 2,25, essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essa foi a promessa que ele nos fez. Então, essa graça que nós vivemos não é desgraça não, é o Evangelho de Cristo, é o Espírito Santo de Deus que vem nessa terra para convencer o mundo da justiça e do juízo. Amém? Não veio nesse mundo para você ficar rico, para você ficar milionário, para você encher os seus cofres, para você ficar na bonança, não. E sim para você andar nessa terra em novidade de vida. Amém? Ninguém está pregando aqui que você não pode ter uma casa, não pode ter um carro, não. Mas aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo o que é bom com as mãos e para que venha repartir com aquele que tiver necessidade. Amém? Aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Tudo isso é bíblico. Não para você ficar na igreja querendo essas coisas e ainda blasfemar da palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, abra seus olhos, leia a Bíblia, leia o Evangelho, vai orar. Nós temos que buscar sim a graça de Cristo, Cristo, Jesus, o Evangelho, a obediência do Evangelho, lendo toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, mas sabendo que quem conduz a Cristo, a Deus, é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, não é Moisés que é o caminho, amém? Não é Arão que é o caminho, não é Naamã que deu 7 mergulhos no Jordão, amém? Não é Gideão, não é 7 voltas no muro de Jericó que vai te conduzir a Deus, é Jesus. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para nós chegarmos a Jesus, nós temos que obedecer a sua palavra. Os seus mandamentos não são pesados, penosos, amém? A paz do Senhor Jesus. Cuidado, a graça está sobre nossas vidas. Cuidado, a graça está aí para estar sobre a vida de todos vocês. Aceite a Jesus, aceite a graça, aceite a palavra, o evangelho da graça. É o bom combate às heresias, amém? A paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a paz de Deus. Tchau, tchau.